Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é Carla Stefanini, ela que é advogada, especialista em gênero e políticas públicas e também recentemente eleita vereadora para o município de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Carla, seja bem-vinda aos nossos estúdios, vamos bater um papo aí um pouco sobre a sua vida, sobre política e sobre algumas orientações gerais aí àqueles que nos acompanham pela TV. Obrigada, professor Miguel, pela oportunidade de estar com o senhor neste programa. Ok. Eu me sinto muito à vontade com a Carla, já conheço a Carla há algum tempo, e eu vou começar, Carla, com um pensamento que você praticamente trabalhou durante todo o período da sua campanha eleitoral. Você dizia assim: aprendi que o exercício da política séria e correta é capaz de apressar a realização dos sonhos das pessoas e da comunidade. Por que você escolheu justamente esse fragmento para discorrer aí durante a sua campanha, no seu material publicitário também? Porque as decisões políticas, professor, influenciam no nosso cotidiano. Ainda que nós tenhamos todo o esforço pessoal para contribuir, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida digna, fruto do nosso trabalho pessoal, as decisões políticas influenciam no nosso cotidiano, sim. Por exemplo, o sonho de uma casa própria. Quantos milhões de brasileiros, milhões de famílias, milhares de famílias, melhor dizendo, têm o sonho de uma casa própria? E uma política habitacional bem-sucedida, por exemplo, como é desenvolvida na nossa capital, como é desenvolvida no estado de Mato Grosso do Sul, tem ajudado a realizar o sonho de milhares de famílias. Então eu fico nesse exemplo da boa política quando você ajuda a realizar os sonhos das pessoas. Por isso que o lema da sua campanha também foi igualdade de direitos e oportunidades. Sim, em função do trabalho que nós desenvolvemos, tanto no âmbito da gestão e também no âmbito do nosso partido, o PMDB, sempre eu trabalhei muito a questão da igualdade entre homens e mulheres, né? E a igualdade de direitos também, ainda que formalmente nós tenhamos esta igualdade estabelecida na nossa Constituição, na prática, no dia a dia da nossa vida, muitas das vezes a gente vê essa igualdade não acontecer, né? Ok, Carla, já que você colocou um pouquinho da sua atuação junto às políticas públicas, fale um pouquinho da Carla. Vamos falar um pouquinho aí o seu histórico, tanto das suas origens quanto do seu histórico profissional, até este momento que você chega aí a ser eleita como vereadora com 5.938 votos, uma das vereadoras mais votadas aqui no município de Campo Grande. Bom, eu sou campograndense nata, sou nascida e criada em Campo Grande. Eu sou advogada de formação, me formei na então FUCMAT em dezembro de 1986. Em 17 de junho de 1987 eu comecei a trabalhar e não mais parei. Trabalhei 11 anos no Tribunal de Contas, trabalhei 4 anos no Tribunal de Justiça. Quando da eleição do prefeito Nelsinho Trade, no primeiro mandato, ele nos convidou para implantarmos a Coordenadoria da Mulher, especial de política para as mulheres, na prefeitura, e assim aconteceu. Quando o nosso governador eleito nos convidou para integrar a equipe dele, e integrarmos a equipe dele e assumimos aquela que era uma coordenadoria especial de política para as mulheres do governo do estado e que depois se transformou numa subsecretaria da mulher e da promoção da cidadania. Esse é um pouquinho do nosso trabalho e também eu sou mãe de 2 filhas, da Venise e da Carlinha. A Venise é acadêmica de veterinária, a Carlinha também é acadêmica, já universitária, cursa administração de empresas, e sou neta de imigrantes libaneses que aqui se estabeleceram na primeira metade do século, na década de 30, se estabeleceram em Campo Grande.
Meu pai, também recém-formado em Campinas, se estabeleceu em Campo Grande, começou a vida dele como advogado em Campo Grande. Então, a minha história é aqui. A minha história é em Campo Grande. Campo Grande é a sua cidade do coração. A minha cidade do coração, a cidade que eu amo, a cidade que eu estou extremamente orgulhosa de poder representar a nossa população na Câmara de Vereadores. Você, além de... E imbuída de muita responsabilidade, que é uma das características atualmente que me também você acompanham, é a responsabilidade. Atualmente você também responde pela presidência do Diretório Municipal do Partido PMDB, né? Sim. E também já atuou ali em 2003, você foi eleita e já está no seu terceiro mandato, né, nesse diretório. Sim, a minha trajetória no partido, ela começa em 1999, quando eu fui filiada pelo então prefeito André Putinelli ao PMDB. Em dezembro de 2001, fomos eleitas para presidir o PMDB Mulher na capital, estimulada pela nossa saudosa deputada Celina Jalati, que coube a ela a responsabilidade de organizar o PMDB no Estado. Ela era presidente do PMDB Mulher Estadual e aí eu fui eleita para presidir o PMDB Mulher na capital. Fruto desse trabalho, nós fomos então eleita presidente do PMDB na capital. Então eu estou na presidência do Diretório Municipal do PMDB há 3 mandatos. Assumi também, sucedendo a Celina, a presidência do PMDB Mulher Estadual e fomos eleita em ano passado, em maio do ano passado, como terceira vice da Executiva Nacional do PMDB Mulher. Então essa é um pouco da minha história dentro do partido, uma trajetória. E como dirigente partidária, eu sempre gosto de ressaltar que é muito importante e significativo o partido ser presidido numa capital por uma mulher. Né? Porque a figura da mulher na política brasileira, ela é recente, né? Nós não temos aí, claro, agora atualmente nós temos a nossa presidente, já temos vários deputados, deputadas, senadoras, mas ainda há um número significativo de homens no comando aí da política brasileira, né? Eu costumo dizer que em 80 anos, nós fomos do direito ao voto à eleição da primeira mulher presidente da República no país, né? Mas nós ainda temos que avançar. Nós ainda somos subrepresentadas politicamente nos espaços de decisão, tanto nas câmaras municipais, assembleias legislativas, na Câmara Federal, no próprio Congresso Nacional, em função da nós somos a maioria da população, né? Então essa representação política nossa ainda é tímida. Eu pautei muito também durante a campanha, eu discuti muito isso, a questão da representatividade política das mulheres. Nós queremos compartilhar com os homens as decisões políticas e para isso a gente precisa eleger mais mulheres. Né? Além dessa sua atuação no partido, você também representou a região Centro-Oeste no Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres, da Secretaria Especial de Políticas, da Sim, Presidência da a República. nossa atuação, o desenvolvimento da política pública, nós temos um plano nacional que orienta o desenvolvimento dessa política pública para a mulher e nós temos no âmbito federal a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, que tem status de ministério. E então, os demais organismos, os organismos estaduais, os organismos municipais, porque tem secretarias, tem subsecretarias, tem coordenadorias, enfim, tem superintendências, tem diversas institucionalidades, né, organismos que nós falamos. Então, os organismos de políticas para as mulheres reúnem-se num fórum e nós representamos estes organismos no Fórum Estadual, no Fórum Nacional, representando a região Centro-Oeste. Então, fomos representantes da região Centro-Oeste no Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Política para as Mulheres.
E também Ok, presidimos Carla, nós vamos dar interromper por um minutinho, vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho eu quero que você continue aí falando um pouquinho da sua atuação no fórum e também a sua atuação na Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas. Correto. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Mas vai chegar um dia em que eu vou te mostrar a minha melodia pra te conquistar. Mas vai chegar a hora, não vou dizer qual é, mas quando ela chegar, você será minha mulher. Bom, toda a galera que acompanha a H-News, obrigado pelo carinho de vocês. A gente com certeza só é o que é, porque com certeza vocês acompanham a carreira de todos nós artistas. Um abraço carinhoso aqui do Giovanni e até o show. Até o show, galera. Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado por estar aí junto com a gente, ouvindo e divulgando a nossa música sertaneja, especificamente o Jean Giovanni, tá bom? Um abraço, carinho todo especial para vocês. Um show de serviços é aqui na Pneus Porã, uma loja ampla e moderna com enorme variedade de rodas e pneus para todos os carros, além dos serviços de alinhamento, balanceamento, freios e suspensão com uma equipe técnica especializada. Pneus Porã, em Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é Carla Stefanini, ela que é advogada, especialista em gênero e também eleita vereadora do município de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, uma das vereadoras mais votadas, e nós estamos fazendo um bate-papo aqui um pouco sobre a sua vida, a sua atuação já junto às políticas públicas, e também vamos continuar esse bate-papo continuando a falar aí um pouco da sua atuação no Fórum Nacional de Organismos de Política para as Mulheres, que nós estávamos finalizando essa discussão um pouquinho no último bloco. Sim, e além dessa participação no Fórum Nacional, também no Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, né? Nós participamos ativamente na presidência e depois, recentemente, na presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Okay. Outra representação que você teve aí e atua com relação ao estado de Mato Grosso do Sul é a sua participação no CONAPA, né, a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas. Foi uma experiência muito rica esse trabalho, fruto do trabalho que nós fizemos do enfrentamento à violência contra a mulher no estado. Nós acabamos firmando um convênio com o Ministério da Justiça, e foi uma iniciativa pioneira do âmbito governamental, que é trabalhar com os homens agressores, aqueles homens processados e julgados pela Lei Maria da Penha. Além, obviamente, da pena, eles eram encaminhados para um programa que nós desenvolvemos de responsabilização.
eles frequentavam, então, as oficinas temáticas para discutir a violência e para que com o objetivo de que não mais reincidisse nessa violência. Bom, nós fizemos, e agora o Estado continua também num novo projeto com o Ministério da Justiça, também fazendo este trabalho. Bom, fruto desse trabalho, nós acabamos tendo uma aproximação também com o Ministério da Justiça e com a Coordenação Geral de Apoio a Penas e Medidas Alternativas, que foi o órgão financiador deste projeto, e acabamos sendo, então, convidadas a representar o Estado na Comissão Nacional de Penas e Medidas Alternativas e representamos o Estado por 2 mandatos naquela comissão. E, inclusive, tivemos a satisfação de realizar no estádio, de sediar, do Estado de Mato Grosso do Sul, sediar o 7º CONEPA, que foi o Congresso Nacional de Execução de Penas e Medidas Alternativas. Foi um momento muito rico do debate sobre a evolução das penas e medidas alternativas no Estado de Mato Grosso do Sul, inclusive o Estado de Mato Grosso do Sul, precursor nessa área, aqui até saudando o desembargador Rêmulo Letelier, que à época inovou com os juizados especiais. É importante, né, Carla, a gente fazer essa retrospectiva da vida da Carla, até para que a população entenda que a Carla não chegou onde chegou por acaso. Ela chegou porque ela tem uma história, tem um filósofo, Gaston Bachelard, que ele diz que nada é dado, tudo é construído. De certa forma, você construindo este momento que você vive agora, né? Uma vereadora aí com um número de votos expressivos, justamente parece-me que representando esse reconhecimento da sociedade campograndense quanto às suas atuações. Agora, vamos falar um pouco sobre as suas propostas de campanha. Você sempre colocou assim, assuma um compromisso com vocês. E nesses compromissos você destacou lá 12, eu vou chamar 12 metas, mas que associadas eu acho que elas vão ao infinito, né? Porque acho que uma coisa está muito ligada à outra. E você começa dizendo assim que quer trabalhar para uma Campo Grande ainda mais humana, solidária, justa e acolhedora. Esta meta, vamos detalhar um pouquinho, porque eu achei ela muito importante para o momento que nós estamos vivendo. O meu trabalho, o trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos na gestão pública, foi justamente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. É possível. Nós trabalhamos com a desconstrução de preconceitos, não é, professor? Então, nesse sentido, esta política pública, que é uma política pública recente, que é a política pública para a mulher, nos propicia esses diálogos e nos propicia chamar a sociedade à reflexão, né? E depois, na ampliação do trabalho, que foi também sob a nossa responsabilidade, além da política pública para a mulher, da juventude e da promoção da igualdade racial, então são políticas públicas que nos chamam à reflexão. A reflexão de nós construirmos uma sociedade livre de preconceito, como eu disse anteriormente, livre de discriminação, que a gente contribua, e o poder público pode e deve muito contribuir através dessas políticas públicas para uma sociedade efetivamente solidária, não é? Uma sociedade que respeite um ao outro. A gente precisa muito resgatar a questão do respeito, né? O senhor é um educador e nas escolas a gente, por onde caminhamos, quando nós fazemos os diálogos, a questão do respeito hoje, a gente sabe que tem que ser muito trabalhado. O valor ético do respeito, acho que é muito necessário para que a gente possa aí trabalhar com as várias formas de violência. Várias formas de violência, exatamente. Um outro ponto que você destaca em suas propostas é a questão da violência no trânsito, que é um dos problemas que nós enfrentamos também na nossa capital, né? Ela aos poucos está crescendo cada vez mais e nós precisamos, parece que, pensar um pouquinho nessas situações. E você contempla isso na sua proposta, né? Porque a gente sabe que é uma realidade que nós temos enfrentado,
é uma realidade que impacta inclusive na nossa saúde. Se hoje nós formos ver, os leitos hospitalares estão sendo ocupados na maioria em decorrência de trauma, em decorrência da violência do trânsito, e a gente tem que pensar o nosso trânsito, pensar na prevenção também, e que nós temos que trabalhar muito na questão da prevenção, na questão da consciência, na questão do respeito, inclusive em relação ao trânsito. Inclusive quando você fala sobre as suas metas para a saúde, você fala justamente que você quer trabalhar no sentido de uma saúde preventiva. E não tanto de uma saúde curativa, né? Exatamente, porque você vai diminuir, se você investir na prevenção, você vai diminuir lá na frente na curativa também, não é? O que nós, inclusive, levamos muito essa informação à população durante a campanha eleitoral, é dizendo, entre outras coisas, que como que nós avançamos na prevenção em Campo Grande. Por exemplo, nós reduzimos os índices de internação por diabetes e por hipertensão. Isso quer dizer o quê? Que a prevenção está acontecendo, não é? Quando nós falamos em vida saudável, quando nós falamos em exercício físico, em uma alimentação saudável, nós estamos falando de prevenção também. Bons hábitos, não é? Enfim, bons hábitos alimentares, a prática da atividade física, tudo isso aliado é um trabalho de prevenção para uma saúde de qualidade por também. Isso que eu falei que as suas propostas associadas, elas vão ao infinito, porque você contempla essa questão da saúde quando você já fala da prevenção, assim como você contempla novamente essa questão quando você aborda os investimentos para ampliar e valorizar ali atividades culturais e esportivas. Exatamente. No fundo, uma coisa está ligada à outra. Na questão da né? saúde da mulher, a importância do acesso das mulheres, né, aos exames preventivos de câncer de colo de útero, de câncer de mama, que quando detectados na fase inicial são a possibilidade de cura é bem maior, é muito ampla. Então, a prevenção eu acho que é o grande investimento também que nós temos que fomentar e propor. Agora é interessante, nós estávamos conversando antes de iniciar o programa, você colocava muito o trabalho do vereador, né, da vereadora, quer dizer, ele não vai executar determinadas coisas, mas ele está ali para fiscalizar, para propor, para indicar, para fazer algumas audiências públicas para discutir algumas coisas. Então nós vamos dar um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós retomamos justamente para falar desse papel, atuação de uma vereadora numa capital como a nossa. Ok? Aguardamos vocês para o próximo bloco. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da ITEL Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul, e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da ITEL é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a ITEL Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho.
O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a ITEL Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A ITEL tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é ITEL Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. ITEL Informática. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é Carla Stefanini, ela que é graduada em Direito, especialista em Políticas Públicas e Gênero e recentemente eleita aí como uma das vereadoras mais votadas em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Nós falamos já um pouco sobre a vida da Carla, sobre as suas origens, sobre as suas atuações aí nas políticas públicas e falamos um pouco das suas propostas que ao longo da campanha ela foi discutindo com o seu eleitorado. E no último bloco nós finalizávamos justamente falando da importância de esclarecer para a população qual a função de um vereador numa capital como a nossa. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, Carla. Pois é, o senhor observou que nas nossas propostas nós colocamos defender, fomentar, promover, porque o que nós vamos promover é a discussão, nós vamos fomentar, nós vamos defender. Nós sabemos que é importante para as famílias trabalhadoras, e eu falo para as famílias, né, porque tanto os pais quanto as mulheres querem ter, eu falo que nós entregamos ao cuidado os nossos filhos, nós não deixamos, né? Você entrega aos cuidados de uma escola de qualidade, de um CEINF, que são as creches. Então, o que nós precisamos? Precisamos de mais creches? Precisamos, inclusive o nosso candidato a prefeito, o Giroto, colocou nas suas metas a construção de 30 novos CEINFs. Nós precisamos de mais escolas em tempo integral? Precisamos, inclusive está colocado 5 novas escolas em tempo integral. Então, essas ações, elas vão ser executadas pelo Poder Executivo e nós temos que defender para que elas aconteçam. Então, com esses exemplos, eu quero dizer o quê? O Poder Legislativo, a função primeira, todos sabemos que é de legislar, é a produção legislativa. Agora, esta legislação, ela deve ser construída a partir do que nós observamos que vai ser interesse da nossa sociedade para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social. É até interessante que você coloca como uma das suas últimas metas estimular e apoiar a construção coletiva e cidadã nas tomadas de decisão sobre os rumos da cidade que queremos. Exatamente. Além, obviamente, da função de legislar, nós sabemos que compete ao Poder Legislativo a aprovação do orçamento público. Do orçamento para o município. Compete ao poder Legislativo municipal a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Então, é na decisão, na hora que você vai analisar para aprovação o orçamento público, que você vai lutar para quê? Para que a população seja atendida, por exemplo, com aqueles equipamentos sociais que, a partir de um diálogo feito com a sociedade,
quer sejam as creches, quer sejam as escolas em tempo integral, os centros de convivência do idoso, aí você vai lutar para que estes equipamentos sociais efetivamente estejam contemplados dentro do orçamento público, como é a questão do asfaltamento, de tudo aquilo que vai demandar do investimento público, né? Então, é nessa hora que nós vamos lutar, na hora da aprovação, da análise do orçamento público para a cidade. E num outro aspecto, como o senhor disse, que eu sempre coloquei também ao longo da nossa campanha eleitoral, que a Carla quer exercer o mandato com a participação cidadã. O que é exercer o mandato com a participação cidadã? É abrir o mandato para o diálogo, é exercer o mandato em constante diálogo com a sociedade campograndense, com as entidades de classe, com as associações de moradores. Nós temos também os conselheiros regionais, a cidade tem esse instrumento também de participação popular, né, dentro das decisões, enfim, do poder público municipal. Então, é importante que o mandato esteja aberto ao diálogo e a casa também, porque é naquela casa que vai ser a ressonância do que a nossa população pretende, do que a nossa população almeja. Então, nós temos que estar prontos para escutar a nossa população. Eu falo que a população as pessoas têm necessidade de falar. As pessoas querem falar, querem participar e nós temos o dever de escutá-las e, na medida do que for possível, podemos avançar. Inclusive, isso foi muito perceptível na sua campanha, né, Carla? Você colocava assim que, olha, eu quero apresentar para vocês as minhas propostas de trabalho, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E até é interessante eu te provocar nesse sentido. Você, quando iniciou a campanha, você já tinha as 12, eu vou colocar 12 metas ali, mas você visitou muitos lares, você esteve em muitas casas, você fez muitas reuniões. Houve alguma coisa desse momento que você gostaria de destacar dessas suas visitas e que você quer inserir na sua proposta ali como novos desafios? Professora, nós caminhamos, é o que o senhor falou, fui muito recebida pelas famílias, pelas empresas, pelo comércio, por onde passei. Todos me receberam muito bem e com todos eu fiz esse diálogo. Eu quero que as pessoas contribuam, que as pessoas participem comigo, que criem o hábito de ir à Câmara, de acompanhar as sessões. Hoje nós temos a sessão também transmitida, né, pela TV, à noite faz a retransmissão da sessão do dia. Acho importante as pessoas acompanharem para saber o que está sendo discutido, não é? E para também nos demandar. Nós precisamos ser demandados, o poder público também precisa ser demandado, para poder fazer, contemplar o que as pessoas almejam. Então, são várias por onde passamos, mas o que nós sentimos é que muito do que nós levamos como propostas, não só as nossas, mas também dentro das 15 metas do nosso candidato Girotto, contemplava muito e contempla muito os anseios da nossa população, não é? Agora, obviamente que a gente tem que, não há nada que não possa ser melhorado, mas cada um vai imprimir as suas características pessoais, né, no exercício das suas funções, e aí contemplando e absorvendo efetivamente o que cada um almeja. O senhor sabe que também me coloquei, o senhor é um educador, nós recebemos um apoio expressivo da nossa educação e eu me coloquei pronta para ser a interlocutora também da nossa educação dentro daquela casa, com o poder público e com a própria sociedade também. Okay. Carla, agora você é eleita, pronta praticamente aí para iniciar o seu mandato. Dá um friozinho na barriga? Dá um medinho? Olha, professor, friozinho na barriga a gente passa na hora da apuração, viu, professor? Mas claro que a gente se sente assim muito responsável, né? Porque afinal de contas são milhares de pessoas que acreditam em você, que acreditaram em mim, que depositaram total confiança em mim e eu quero corresponder como
como eu tenho pautado ao longo dos meus anos de trabalho, me dedicando com responsabilidade, com afinco, eu realmente abraço. Aquilo que faço, eu faço por amor, eu faço com carinho. E eu tenho uma caminhada, como o senhor disse, né? A Carla não chegou aqui sozinha. A Carla chegou aqui apoiada também por um grupo político, por um grupo de amigos, por um grupo de pessoas que acreditam na Carla, pela minha família. Então eu venho de uma trajetória de trabalho, de construção, né? E ali eu vou estar e quero que todas essas pessoas estejam junto com a Carla, exercendo o mandato junto com a Carla. Eu acho que... E aí o senhor falou no friozinho da barriga, eu falo que o friozinho da barriga é na hora da contagem do voto. E agora, obviamente, é a expectativa. Agora, efetivamente, a gente fica na expectativa de poder chegar àquela casa, a nossa Câmara de Vereadores, e poder contribuir com um trabalho sério, um trabalho responsável, um trabalho consequente e um trabalho que possa efetivamente contribuir para a cidadania da nossa população. Ok, Carla, eu agradeço a sua participação no programa Partilhando Caminhos. Acho que nós ainda vamos nos encontrar muito por aí e eu fico feliz pela sua conquista. E quando eu falo justamente do frio na barriga, é porque eu penso que às vezes ele é necessário para que nós não banalizemos as coisas. Sempre a gente tem que ter um certo medinho para a gente se preparar um pouco mais para não frustrarmos algumas expectativas. Então que a Carla possa, de certa forma, ter um mandato excelente e que possa corresponder à confiança de toda a população campograndense que confiou a ela este trabalho para estar à frente do Legislativo Municipal, representando todo um grupo de campograndense. Agradecemos vocês que nos acompanharam e aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá!